feeling so good right now. Feeling so good right now. Yeah, yeah. It's feeling so good right now. Don't never, ever, ever wanna calm down. Oh, no, no. Yeah, yeah, it's feeling so good right now. Feeling so good right now. Yeah, yeah. It's feeling so good right now. Don't never, ever, ever wanna calm down. Oh, no, no. Yeah, yeah, yeah. Now I'ma put it down like that. I'm leaving, I ain't coming back. You don't like the way I act anyway. You really don't have to react. Don't try to change my mind, in fact. Honey, I've already packed all my stuff. We're no longer kids, let's move on. And you are not my kid, so I'm done. Please don't make me pull my gun. Sorry boy, I can't be the one. You know it, yeah. Nothing lasts forever. You know that a change will make it better. You know that nothing lasts forever. You know that, yeah, change will make it better. There's no one to blame, you say. Maybe we're not meant to be. There are plenty more fish in the sea anyway. Every day's a different thing. So I'm not into wedding rings. It ain't personal, it's the way I think. Yeah. You know it. Nothing lasts forever. And you know change will make it better. You know it, yeah. And nothing lasts forever. You know it, yeah. That a change will make it better, 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 better.
Então, bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara, membros da mesa, caros colegas deputados, público presente e quem nos está a ver em casa. Bonita festa que vimos ali embaixo. Eu vou falar mais para aqueles jovens que penso que não têm muito conhecimento do 25 de Abril. O país antes do sistema político do Estado Novo, o país antes de Abril, os portugueses que viviam em barracos e o que se passava com a guerra colonial e os capitães a preparar a Revolução de 74. Estas questões e outras, os mais velhos ainda terão memória desse tempo, mas os novos terão certamente dificuldade em imaginar o que era viver sem muitos direitos que hoje damos adquiridos. Um país de malas na mão, os imigrantes partiam por motivos económicos, mas também para escapar à guerra colonial. O destino principal era a França. Este sistema político fascista só queria pobres analfabetos. O ensino era do outro lado. As raparigas tinham que levar as saias pelos joelhos. Os professores usavam a rega para quem se portava mal. Não havia luz elétrica na altura. Estradas eram miseráveis. O trabalho era só agrícola de sol a sol. As enfermeiras não podiam casar. Não dormitar nos bancos do jardim. A mulher, para vigiar, tinha que ter a autorização dos maridos. Os homens tinham uma licença para uso de isqueiro. Era um regime autoritário que mudou o desenvolvimento de competitividade do país. A economia protecionista, com restrições comerciais e escasso investimento estrangeiro, resultando num ambiente empresarial condicionado que dirigiu pelo Estado e que nas últimas 5 décadas o país mudou muito. No Portugal 24 de Abril, com Marcelo Caetano, não poder qualquer pessoa continuar a poder ser presa, torturada, deportada, por apenas ser contra o regime, tal como acontecera com Salazar. Jornais, discos, filmes, livros passavam obrigatória pela censura. Os partidos eram proibidos ao sistema eleitoral. Era uma farsa. As mulheres não podiam votar. Os jovens eram obrigados a combater na guerra colonial, destino Moçambique, Angola, Guiné, um império que já não fazia sentido. A vida dos portugueses mudou. Acabou a guerra colonial. Ofereceu a liberdade para protestar nas ruas, por direitos negados nos anos de ditadura. A grande parte da multidão que se fez ouvir eram mulheres cansadas de ser tratadas como inferiores e incapazes. Direito à licença 90 dias do período maternal, direito ao divórcio, nos casamentos pela Igreja. Preparação material e moral por parte dos docentes das Forças Armadas. Disse, viva 25 de Abril, viva Portugal. Convido agora a usar da palavra a deputada municipal eleita pela CDU, doutora Daniela Pinto. Bom dia a todos. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, parabenizar as professoras que nos deram aquele belo espetáculo lá em baixo, as crianças que o fizeram. É bom saber que ainda continuamos a transmitir aos nossos jovens os valores de Abril que tão importantes são e cada vez mais. Hoje comemoramos os 50 anos do momento mais alto da história de Portugal. Um dia com um significado singular para todos, para os que viveram antes e depois da Revolução do 25 de Abril. Para mim a vida foi bondosa. Nasci e cresci livre, sem medo de dar a minha opinião, com direito à saúde e educação. Nunca soube o que foi viver sem liberdade. Para mim, o 25 de Abril são as palavras, as histórias dos meus pais e avós e de todos aqueles que, tendo vivido esses tempos, me transmitiram experiências e memórias. Não vivi-o antes, não sei como foi o dia, mas tudo o que ouvi, ao longo de todos estes anos, foi suficiente para saber que o 25 de Abril de 1974 foi a viragem decisiva na história de Portugal
e na vida dos portugueses. Foi a abertura das portas da liberdade, da democracia, da igualdade, dos direitos e da paz que hoje vivemos e celebramos. Todos nós, que vivemos hoje sem medo nas ruas da liberdade, devemos ter orgulho dos que, com coragem, vontade e determinação, desencadearam uma ação militar que foi seguida por um forte e determinado levantamento popular, selando uma aliança povo-MFA que nos levou a sair de uma ditadura fascista, marcada pela repressão, pela violência, pelas prisões, pela ausência de básicas liberdades individuais e coletivas, pelo atraso económico, social, cultural e civilizacional, pelo analfabetismo, pela discriminação legal das mulheres, pela guerra, pelo colonialismo, pela alta corrupção. À Revolução e aos que a construíram devemos as conquistas, a realização, os valores e os ideais que permanecem na memória e no coração do povo que ama a liberdade, a justiça e o progresso, e que são um guia para a ação na construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais livre, democrático e desenvolvido. Nunca será demais lembrar que esta revolução instaurou a liberdade e a democracia, o direito da associação e de manifestação, de constituição de partidos políticos, o sufrágio universal e direto, a liberdade sindical, o direito à greve, à contratação e negociação coletiva, promoveu a melhoria imediata das condições de vida dos trabalhadores e do povo, o aumento dos salários reais e a concretização do salário nacional, das reformas e das pensões mínimas, entre muitas outras medidas. Criou o Serviço Nacional de Saúde Geral e gratuito, alargou e melhorou a segurança social, consagrou o direito ao ensino, à educação e à cultura. Pôs a terra ao serviço de quem a trabalha. Levou por diante a reforma agrária. Abril pôs fim à guerra colonial, estabeleceu relações diplomáticas em todo o mundo, transformou Portugal num país de promoção da paz, da solidariedade, da cooperação e amizade com todos os povos. Apesar de já terem passado 50 anos, todos os dias nos deparamos com injustiças, com discursos de ódio e mentiras daqueles que, nunca se tendo conformado com as liberdades conquistadas pelo povo, tentam, com artimanhas, trazer de volta uma ditadura que encheu de medo um país e um povo. Temos de estar atentos, não nos podemos descuidar, não nos podemos iludir com estes discursos oportunistas, não podemos desistir dos nossos direitos, nem descuidarmos os nossos deveres. Não podemos voltar para trás. Honremos aquilo pelo que os nossos antepassados tanto lutaram. A nossa felicidade, a concretização dos nossos sonhos, só será possível com os valores que se conquistaram em Abril. Hoje somos nós, aqueles que nasceram a liberdade, que temos a responsabilidade de não deixar cair em terra décadas de luta e de sacrifício de um povo que, enfrentando os seus maiores medos, sem saber o que os esperava, saiu à rua e fez uma revolução. A revolução que nos deu o que de melhor podemos ter na vida: liberdade. Viva o 25 de Abril! Convido agora o deputado municipal eleito pelo Partido Social Democrata, o arquiteto Sérgio Oliveira. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, senhores e senhoras vereadoras, caros colegas deputados municipais, povo de Sor que aqui está também presente. Antes de começar a minha intervenção, gostaria também de dar os parabéns pela participação que tivemos da fanfarra dos bombeiros, da banda da esteira e da participação dos alunos e dos seus professores que enriqueceram as cerimónias do nosso dia. Celebramos 50 anos do 25 de Abril. É seguramente a data mais marcante dos últimos 100 anos da nossa história. A liberdade de expressão é uma das conquistas do 25 de Abril que nos permite hoje estarmos aqui a partilhar as nossas opiniões e sentimentos sem reservas. Não devemos nunca esquecer a história e todo o caminho percorrido até aqui, mas não é menos importante pensar para onde queremos ir e o que queremos ser como sociedade. Viver em democracia permite-nos escolher livremente, através de eleições,
os nossos representantes e governantes. No entanto, o nosso sistema representativo, nestes 50 anos, pouco mudou. Elegemos deputados para a Assembleia da República, elegemos membros para as Assembleias Municipais, mas seja a nível nacional ou a nível local, sabemos realmente quem são, o que fazem, quem e o que representam. As últimas eleições mostraram-nos que, mais do que nunca, é necessário realizar uma profunda reflexão. O crescimento acentuado de forças populistas é forte sinal de alerta que nem tudo vai bem na nossa democracia. É, acima de tudo, um sinal claro de revolta, de descontentamento com o estado da democracia e com a atuação dos decisores políticos. Não pensemos que este é um problema que está longe, que não nos afeta. Este é um problema que se sente por todo o país, em cidades, em vilas e aldeias. A falta de acesso aos cuidados de saúde, o encerramento de centros de saúde, a falta de médicos, a demora da justiça, a ausência de resposta a problemas reais, a falta de transparência e o clientelismo continuam a alimentar o monstro do populismo um pouco por todo o lado. Parafraseando uma expressão dos homens da luta, e o povo, pá? O povo, passado 50 anos do 25 de Abril, sente-se esquecido, sente que é um mero peão num xadrez onde se distribuem umas migalhas e promessa em vésperas de eleições. O povo está cansado de ser figurante, tomam-se constantemente decisões que afetam a sua vida sem que seja ouvido. Muitas das decisões são hoje tomadas para corresponder às aspirações e vontades de grandes grupos económicos em detrimento do bem comum. Não pensemos que isto acontece ao nível nacional. Todos nos lembramos de como decorreu todo o processo dos caulinos em Sor. É tempo da população ter direitos e voz quando estão em causa medidas e projetos que, pela sua dimensão, os afetam. É urgente mudar comportamentos e procedimentos. São os próprios princípios e valores da democracia que estão colocados em causa. Também a cada eleição assistimos à facilidade com que se distribuem lugares pelas máquinas partidárias, sem olhar a currículo, à experiência, às qualificações para os lugares. Esta situação só aumenta a desconfiança e descrédito dos cidadãos. Organismos públicos, empresas municipais e autarquias não podem ser extensões do partido do poder. A competência não tem partido, não se esgota num cartão ou lista partidária. Não ignoremos, pois, o grito de revolta que resultou do voto das últimas eleições. Passados 50 anos do 25 de abril de 1974, temos pela frente grandes desafios. Uma democracia madura exige-nos que escolhamos os melhores. Sim, os melhores para qualquer lugar ou função. Temos de escolher os mais competentes, os mais preparados. Temos de ser exigentes conosco e temos de ser exigentes também com os que nos rodeiam. O populismo tem de ser combatido todos os dias, com dedicação, com exemplo, com seriedade, com honestidade, com responsabilidade e com verdade. Aos agentes políticos é pedido mais ética e transparência. À mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Não basta dizer que se cumprem todas as regras, que tudo está de acordo com a lei ou que a lei permite. É preciso que os cidadãos percebam as opções tomadas, que o que é feito, que o que é realizado, é realmente necessário e é realizado com transparência. Os recursos são finitos. Os cidadãos precisam sentir também que os recursos são canalizados para o que é essencial, para o que é estruturante, para o que faz falta. Contudo, infelizmente, temos tantos exemplos a todas as escalas onde isso não tem acontecido. O que será mais importante? Renacionalizar, injetar milhões na TAP para voltar a privatizar? Ou prestar cuidados médicos de proximidade? O que será mais importante? Será termos uma rede de ciclovias ou termos mais freguesias com saneamento público? Sim, porque em 2024 ainda temos freguesias inteiras sem saneamento. Mais do que obras avulsas, precisamos de soluções concretas para problemas concretos. A sociedade mudou e continua a mudar. 50 anos do 25 de Abril devem-nos fazer repensar a forma de fazer política. No pós-25 de Abril, a adesão à Comunidade Europeia foi decisiva para Portugal. Os fundos que disponibilizou e ainda disponibiliza permitiu e permite desenvolvimento ao país e a muitos concelhos. A nível local, comparativamente com a região,
Sor, nestes 50 anos de democracia, não foi e continua a não ser capaz de acompanhar o desenvolvimento dos seus vizinhos. Uma letargia absorve e paralisa Sor há décadas. O desenvolvimento económico foi e é residual. Temos duas formas de abordar o problema. Continuamos com as mesmas formas de fazer política ou nos preparamos para repetir erros do passado, como no caso da localização das áreas empresariais, ou procuramos realizar uma nova abordagem, procurando consensos, estabelecendo pontos, definindo uma estratégia e prioridades. É aqui que Abril se concretiza. A ideia de que quem ganha uma eleição pode governar só com o seu programa ou que pode ignorar propostas legítimas de outros quadrantes só porque não é sua é uma ideia ultrapassada. Um partido que governa, seja a nível nacional ou a nível local, não pode fingir que os outros partidos que representam legitimamente 40, 30, 25 ou 5% do eleitorado não existem. 50 mais 1 não podem eliminar a voz e a participação dos restantes 49. As maiorias não são sinónimo de totalidade ou unanimidade. É tempo de fazer diferente. O 25 de Abril não pode ficar refém da evocação de um feito, da celebração de uma data. Tem de concretizar-se a cada dia com diálogo, com exigência, com entrega, com ética e com verdade. Temos hoje uma sociedade mais culta, mais preparada. É hora também de aproveitar todos os seus recursos e contributos. Aos cidadãos pede-se que digam presente. Sor precisa de uma sociedade civil forte e inconformada. Não aceitemos tudo como uma inevitabilidade. Todos nós temos um papel a desempenhar também em Sor, a nível individual ou coletivo, na construção de uma sociedade, de uma comunidade mais participativa, mais interventiva, mais dinâmica, mais inclusiva, mais justa e mais plural, para que o 25 de Abril se renove hoje e sempre. Viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva Sor! Tem a palavra o Sr. Deputado Municipal eleito pelo Partido Socialista, Dr. Fernando Serrano. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Secretários da Mesa da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, colegas deputados municipais, todos os autarcas do Conselho de Sor também. Há bocadinho tinha visto a Presidenta Dália Fátima também, a Senhora Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sor, e na sua pessoa cumprimento todos os Presidentes das instituições e coletividades do Conselho, Comunicação Social, ilustres convidados, Sr. Padre José Cunha, caros conterrâneos do Conselho de Sor. Posto de comando da Pontinha, Regimento de Engenharia 1, arredores de Lisboa. Noite de 24 para 25 de abril de 1974. O relógio marca 22 horas. Noite cerrada. Num barracão situado numa zona elevada, meia dúzia de homens encontram-se para aquela que viria a ser a noite das suas vidas. E também a noite que iria mudar a vida dos portugueses. Sob a liderança de Otelo Saraiva de Carvalho, o movimento das Forças Armadas, neste caso o movimento dos capitães, põe em prática e leva a cabo a missão de derrubar o regime ditatorial que vigorava há 48 anos, com quase meio século de privação de liberdades mais básicas, cerca de 50 anos marcados por um atraso estrutural que colocava um Portugal económica, cultural e socialmente na cauda do desenvolvimento dos países europeus. Para além da política, do orgulhosamente sós de que o Presidente do Conselho se vangloriava, em abastados chorões e família, à lareira, a grande maioria do povo português vivia em pobreza, acentuada num contexto de grandes privações no domínio da saúde, do ensino e da cultura. A polícia política tudo e a todos vigiava, subtraindo a liberdade de pensamento e expressão às populações, impedindo a emergência de vozes político-ideológicas discordantes. O país agonizava, cada vez mais refém da sua posição geográfica no extremo ocidental da península. O mal-estar social era crescente. Inicia desta forma o novo livro publicado por um jornal diário nacional
permitindo que fique registado para a memória futura dos mais jovens e também dos nascituros. Evocamos e comemoramos hoje os 50 anos do 25 de abril de 1974, dia em que os denominados capitães de Abril puseram termo a 48 anos de ditadura de regime ditatorial, esta revolução que foi feita em 24 horas, onde quase não houve derramamento de sangue, abriu verdadeiramente o caminho para a esperança, para a democracia e para a liberdade. Passados foram 50 anos, muita coisa mudou, muito se fez, outras ficaram por fazer. Todavia, houve prosperidade. Celebrar os 50 anos do 25 de Abril é também homenagear o nosso conterrâneo, Coronel Góis Moço, na altura, ele também um capitão de Abril. Celebrar o 25 de Abril é honrar igualmente todos aqueles que sofreram às mãos do fascismo e tudo o que deram para que o povo tivesse uma vida melhor, muitos deles sacrificando a própria vida. Celebrar o 25 de Abril é celebrar a democracia, os valores solidários e fraternos, na procura de uma vida melhor, mais justa e mais equilibrada e valorizar conquistas com o direito à saúde, educação e habitação. Em Portugal, a Revolução fez-se regra geral com ações pacíficas, ficando presente na nossa memória coletiva como a Revolução dos Cravos, porquanto foi esta a flor colocada num cano de uma metralhadora, como que simbolizando que dali seriam flores e não projéteis que matassem as pessoas, o povo. Porém, infelizmente, nem em todos os países é assim, porque continuamos a assistir a guerras incitadas pela ânsia de um poder desmesurado, com motivos torpes e ou religiosos, a qualquer custo levando a milhares de mortes e a feridos muito graves, sem haver assistência médica suficiente ou feita em situações muito degradadas, como consequências humanas trágicas, desde a fome à miséria humana, as quais assistimos passivamente por vezes em direto nas TVs e que vai fazendo parte do nosso cotidiano como se fosse apenas, de forma fictícia, uma qualquer série ou um filme sobre a guerra com atores de Hollywood ou de qualquer outro lugar pagos para representarem as várias cenas num teatro de guerra. Contudo, a realidade é bem diferente. Não existe um humanismo autêntico e a vida humana é desprezada de forma voluntária. Estas guerras afetam igualmente Portugal de forma negativa, porque potenciam a escassez de produtos alimentares, como são, exemplo disso, os cereais e os combustíveis, base de uma economia de mercado, tornando-nos muito mais onerosos, dificultando e afetando economicamente a vida de milhões de portugueses. Contemplaríamos com muito agrado e com muita felicidade que as guerras da Rússia com a Ucrânia, de Israel com a Hamas, na faixa de Gaza, no Médio Oriente, martirizando o povo palestiniano, pudessem terminar o mais rapidamente possível, atenuando a dor de todos estes povos. Conquanto, e lamentavelmente, pelas recentes notícias, não nos parece que se caminhe no sentido da pacificação, porque alguns desses países, da Europa e da América, através dos seus orçamentos, continuam a alimentar estas guerras com o fornecimento de mais armamento, incitando a que outros países se envolvam também na guerra, como é o caso do Irão com Israel, podendo facilmente levar uma política de alianças que conduzam a uma eventual e indesejada Terceira Guerra Mundial. Teremos de estar atentos e ativos, no sentido de saber dialogar, colocando termo aos vários conflitos mundiais que nos afetam tão negativamente. Terá o Estado português de contribuir para essa interlocução, dando o exemplo de que as guerras podem ser feitas com cravos e não de balas. Assim, os líderes o queiram perceber com diálogos de paz. Atualmente, chegamos a um momento em que temos de defender a democracia, o que custou a liberdade, e que, através de ações menos corretas de alguns, colocam em risco o que se alcançou no 25 de abril de 1974. O 25 de abril só foi possível pela coragem e determinação do movimento das Forças Armadas, dos valorosos capitães de abril, abrindo caminho da liberdade e da esperança num Portugal melhor e mais humano, permitindo a qualquer cidadão falar livremente, sem que seja detido por esta razão, possibilitando a crítica e a partilha de opiniões. Notou-se manifestamente uma evolução e um progresso de características económicas e sociais em Portugal, comparativamente ao Estado Novo, no tempo do salazarismo, com a melhoria das infraestruturas, da construção, da economia e da vida social. Todavia, esta é também uma consequência do desenvolvimento, da evolução do mundo, onde nos inserimos, e em particular na Comunidade Europeia, o que nos vai possibilitando, através de fundos comunitários, como por exemplo o atual PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, e apoio, também outros apoios económicos e estatais, o desenvolvimento nos vários Estados-membros, onde obviamente se insere Portugal. O Conselho de Sor, em particular, tem beneficiado de alguns desses apoios, os quais têm sido relevantes em alguns aspectos. Contudo,
manifestamente insuficientes para criar mais e melhor riqueza local, de forma a alavancar as empresas aqui situadas. Um desses exemplos são as ligações rodoviárias às vias rápidas que passam pelo concelho. Portanto, temos dos autoestrados, uma delas sem saída. Sem que hajam ainda acessos diretos, estes são deficitários por passarem no interior das povoações e com muitas e apertadas curvas, não possibilitando ou dificultando o melhor acesso às fábricas por parte dos fornecedores de matérias-primas e o desejado escoamento célere da sua produção. Alguns de natureza construtiva, de grandes dimensões, com muita dificuldade em circular nas nossas estradas municipais. O acesso à capital do distrito, em pouco tempo, cerca de 20 minutos, e sem passar pelo interior dos aglomerados populacionais, com novas infraestruturas rodoviárias, e há muito tempo um sonho e um desejo dos cidadãos do Concelho de Soure, possibilitando a fixação dos jovens e ativos no nosso Concelho pela proximidade a Coimbra e à zona litoral. Releva-se igualmente, em termos desportivos, que o único clube de futebol de 11 federado da Associação de Futebol de Coimbra é do Concelho de Soure, não possuindo ainda um campo de futebol relevado, portanto, sintético. É o único pelado do distrito de Coimbra, tendo como consequência imediata a recusa de vários atletas em representar o clube, pois colocam em risco a sua integridade física, impedindo desta forma as expectativas no desenvolvimento das várias camadas jovens. Note-se que em todos os outros concelhos do distrito de Coimbra a realidade é bem diferente, para melhor. Esperança. No que nos pode dar os 50 anos do 25 de Abril. Ansiava-se e anseia-se por ainda melhor democracia, anseia-se por mais crescimento, por mais igualdade e por mais justiça social, por melhor educação, por melhor saúde, por melhor habitação, por melhor solidariedade e coesão social, por mais ambiente e visão intergeracional e por menos pobreza. Uma revolução feita de sonhos, convictos que se possam, a curto prazo, tornar realidade. Os sonhos, porque são sonhos, em bom rigor, estão ainda por cumprir. A obra está incompleta. No entanto, existe o anseio que o futuro seja bastante mais agradável. E nas palavras de António Gedeão, pseudónimo de Roma de Carvalho, o sonho comanda a vida. De igual forma, atentos à citação de Almada Negreiros, que num discurso disse que a alegria é a coisa mais séria da vida. Acreditamos que existe um tempo de esperança, de mudança, com a expectativa num futuro bem melhor e mais alegre e sorridente para o nosso Concelho. Em democracia, há sempre a possibilidade de criar caminhos diversos. Sempre. Pode demorar tempo a surgir, podem ser insuficientes, podem ser imperfeitos, mas existirão sempre ao longo destes 50 anos. Este pluralismo é decisivo, faz parte da essência da democracia, o que a ditadura nunca se conseguiria. E é essa a razão da nossa esperança, é sermos aquilo que somos, partilharmos o 25 de Abril, agradecendo o que recebemos, esperando poder dar a tantos casos de sucessos e de fracassos, ainda mais, muito mais do que temos dado. Por fim, temos que só em liberdade e democracia, nunca em ditadura, podemos contar com as premissas do 25 de Abril, mesmo que sejam imperfeitas e fiquem aquém das expectativas. A Revolução dos Escravos nasceu para criar ambição, criar o não acomodamento, criar a exigência crescente, incessante e imparável, de mais e melhor sempre. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a democracia, viva o Concelho de Soure, viva Portugal. Antes das intervenções de pré-encerramento e encerramento, concretamente do Sr. Presidente de Câmara e a minha, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, convido naturalmente o Sr. Presidente de Câmara, ou quem ele entender, a proceder, digamos, ao tratamento do processo relativo ao concurso Conhecer Abril. De acordo com indicação do Sr. Presidente de Câmara, vou passar a palavra ao Sr. Vereador Dr. Gil Soares. Muito bom dia a todos. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores deputados municipais, colegas, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores convidados, representantes das instituições aqui presentes e um cumprimento naturalmente muito especial aqui para as nossas 3 crianças, 3 alunos que hoje irão receber os prémios Conhecer Abril e às suas respectivas professoras.
Este concurso Conhecer Abril é um concurso já tradicional nas comemorações do 25 de Abril e, conforme resulta do regulamento, tem como objetivos contribuir para a consciencialização da comunidade dos valores da liberdade, da democracia, da dignidade e dos direitos humanos, promover a reflexão sobre o 25 de Abril de 1974 e os valores que lhe estão associados e despertar nos alunos o espírito criativo e a participação cívica. É um concurso destinado a todos os alunos do primeiro ciclo. Tivemos este ano 84 trabalhos apresentados, que estão expostos no átrio dos Passos de Conselho, e queria aqui fazer só um à parte, é que também a educação pré-escolar este ano se quis associar às comemorações do 25 de Abril e as belíssimas telas que estão expostas nos corredores deste edifício é o trabalho resultante de todos os jardins de infância de Sor e, portanto, também acho que todos tiveram a oportunidade de ver. Houve um júri que na semana passada reuniu, que são os membros da comissão organizadora das comemorações do 25 de Abril e com mais 2 elementos do agrupamento de escolas de Sor, que escolheram 3. Portanto, a escolha é sempre subjetiva, mas mais do que termos estes 3 vencedores representam o trabalho de todos os outros, de todas as professoras e professores e de todas as famílias que também aqui estão a acompanhar e, portanto, em nome do município, o nosso reconhecimento e o muito obrigado a todos. Antes de passar a chamar os alunos, convidava para a entrega dos prémios o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara Municipal e, se me permitem, a Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas, Martinho Arias de Sor, que também, obviamente, nada disto seria feito sem o empenho do agrupamento e a Sra. Diretora representa o trabalho de todas as dezenas de professores, educadoras, assistentes operacionais que ao longo do ano trabalham em prol da educação no Concelho de Sor. E, portanto, chamava o terceiro, o aluno que ficou em terceiro lugar, do Centro Escolar de Gracias Pombalinho, o Santiago Pimenta Gameiro e a sua professora. Muitos parabéns. Portanto, o segundo classificado vem da Escola Básica do Marco, é a Francisca de Oliveira Jordão Coelho.
E, por fim, portanto, o primeiro classificado deste ano vem da Escola Básica da Vinha da Rainha, Santiago Duarte Santos. Parabéns. Depois desta muito simbólica sessão, tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Soura, Dr. João Gouveia, excelentíssimas senhoras vereadoras e senhores vereadores, colegas do Executivo, senhora e senhores presidentes de Junta de Freguesia, senhoras e senhores eleitos membros da Assembleia Municipal, senhora Presidente da Ação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soura e Sr. Comandante e respectivo comando também aqui presente, dos Bombeiros Voluntários de Soura, a quem aproveito para agradecer mais um ano de colaboração ativa nesta cerimónia que muito honra o município e nos honra a todos. Agradecer também à direção e a todos os elementos da banda da Esteira pela sua participação também este ano naquilo que é um esquema de rotatividade entre as 5 filarmónicas do Conselho. Reforço o agradecimento a todos os alunos e a todo o agrupamento, na pessoa da sua diretora, mas também a todos os professores do primeiro ciclo e de jardins de infância, que mais uma vez incentivam e participam nesta cerimónia e neste concurso Conhecer Abril. É de facto fantástico o trabalho que tem sido apresentado este ano com os painéis que podem os convidados e participantes nesta sessão solene apreciar, que estão aqui nas escadarias e no átrio do município, também elaborados pelos Jardins de Infância. Agradecer também a presença de outros dirigentes cívicos e institucionais do Conselho, a Sra. Presidente recém-eleita da Associação Empresarial de Soura, o Sr. Padre José Cunha, dirigentes do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e da CDU. Peço desculpa se não reconheço outros dirigentes partidários com assento na Assembleia da República aqui presentes, mas a todos saúdo a importância política que estes momentos têm. Dirigentes associativos, convidados da Assembleia Municipal, minhas senhoras, meus senhores, alunos, famílias dos alunos, vocês se dão muita alegria a este momento. Também a todos aqueles que nos veem lá em casa através das redes sociais do município, o meu muito obrigado pela vossa participação e pela vossa presença. Comemoramos de forma solene os 50 anos do 25 de abril de 1974 e é meu dever, em nome dos munícipes de Soura, agradecer e reconhecer o trabalho, o empenho e a dedicação de todos aqueles que, ano após ano, trazem a este espaço, à sede do Conselho e à sede da Democracia Conselhia, o recordar, o lembrar e a afirmação dos valores de Abril
mais do que assinalar uma revolta militar, o 25 de Abril fez-se e teve sucesso porque se fez na rua com o apoio do povo, tornando-se numa revolução popular. O 25 de Abril não foi apenas uma manifestação, revolta ou reivindicação dos interesses ou da afirmação de classes ou corporações, foi o fim de um sistema político o mais resistente ditatorial à época na Europa e, portanto, um sistema caduco, num país que, em vez de se desenvolver, se tornava também ele cada vez mais caduco. A história da humanidade e das civilizações ensina-nos que é sempre assim. Ou mudamos e evoluímos, ou o mundo muda, ou alinhamos, ou alimentamos a resistência à mudança e impomos o status quo e um dia o mundo tem de nos mudar a nós. Uma nação, um povo deve permanentemente avaliar os seus desígnios, escolher o seu caminho, ser livre de traçar as suas estratégicas sem amos, sem donos, sem manipulação. A liberdade, um bem tão precioso como a saúde, liberdade, um bem tão escasso como a paz, como a alimentação, a educação ou a segurança, um bem tão escasso que deve ser preservado e discutido todos os dias. As autarquias locais, democráticas, são das maiores conquistas do 25 de Abril e a elas se devem os melhores e maiores ganhos da qualidade de vida dos portugueses. De 1976 a 2013 e de 2013 aos nossos dias, com nova legislação e com novas competências, foram dados grandes passos nas competências e nas atribuições das autarquias locais. De funções e, acima de tudo, de responsabilização, cada vez mais importantes, a descentralização tem feito um caminho importante, mas continua a esconder um preceito constitucional garantido na Constituição da República Portuguesa, que é a regionalização. Mecanismo fundamental para concretizar Abril de 1974. Relembramos que o MFA impunha no seu programa os 3 Ds: democratizar, descolonizar e desenvolver. Para mais desenvolver, falta regionalizar o território nacional. Será uma forma de descolonização interna que nos desafogue do centralismo brutal a que uma elite económica e política cada vez mais nos subjuga. Despreza o interior, altera a paisagem, a demografia e sujeita a muitos interesses centralistas. Urge, pois, desenvolver o território de forma coesa e solidária, urge democratizar e regionalizar. Quanto à conquista da liberdade e da democracia, urge também avivar memórias, discutir a qualidade da democracia, discutir a liberdade, questionar que a liberdade não é um dado adquirido. Senhor Presidente, senhores deputados municipais, autarcas, responsáveis políticos e sociais, não somos livres. Vivemos novos tempos de ditadura e de condicionalismos à liberdade. Novas formas de ditadura vertidas nos condicionalismos da comunicação social, nos mediatismos das redes sociais, manipuladas por poderes ocultos e que condicionam fortemente a opinião pública e as suas mais diversas formas de liberdade. Por isso, 25 de Abril, sempre. Lutemos contra o retrocesso das conquistas de Abril. Viva o 25 de Abril democrático, viva o povo português, viva Sor, viva Portugal. E antes de encerrar a sessão, vamos dar a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que sou eu próprio. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes,
Senhoras e senhores deputados municipais, senhoras e senhores vereadores, senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sor Doutor Santos Mota, senhoras e senhores Presidentes de Junta e da Assembleia e outros autarcas de todas as freguesias do nosso Concelho de Sor, demais autarcas eleitos, também alguns ex-autarcas, que já tive a oportunidade de cumprimentar, cuja presença saudamos muito em particular. Senhor Reverendo Pároco José Cunha Ferreira, é sempre um privilégio verificarmos, constatarmos, contarmos com a sua presença entre nós. Senhora Diretora do Movimento de Escolas de Sor, doutora Luísa Pereirinha, na sua pessoa cumprimentamos todas as senhoras e senhores professores, alunos, auxiliares, todo o mundo da comunidade escolar do Concelho de Sor. Senhora Presidente da Direção, Senhor Comandante do Corpo Ativo, no fundo estou a cumprimentar todo o mundo que presta um inestimável serviço à comunidade no domínio da proteção civil, que são os bombeiros voluntários do Concelho de Sor. Senhores, e já o devia ter cumprimentado, senhores responsáveis político-partidários concelheiros, aqui também desejar um bom trabalho, porque isso é bom para o Concelho, ao recém-eleito Nuno Duarte. Senhora Presidente da Direção da Associação de Empresários de Sor, e desejar-lhe também, porque recém-eleito e recém-empossado, que os objetivos subjacentes à sua candidatura e eleição, que os concretize, seria bom para os empresários e, por tabela e extensão, para os trabalhadores, para os cidadãos. Senhor Provedor da Santa Casa Misericórdia de Sor, nosso amigo Manuel Ramos Martins, já o vi, cumprimento todo o mundo da ação social e porque também estão aqui presentes, pelo menos já o vi, está presente ou estava, já não está e, portanto, eu diria que cumprimento apenas também todo e qualquer representante ou presidente de uma qualquer instituição do nosso Concelho que eu possa não ter referido. Cumprimento igualmente, é um dever educacional e faço-o com prazer interior, todas as funcionárias e funcionários do nosso município. Cumprimento também, em nome da Assembleia Municipal, todos os cidadãos, munícipes e não munícipes, que estão a acompanhar a transmissão em direto desta sessão. Cumprimento no genérico, minhas senhoras, meus senhores. Cumprimento também a imprensa, no fundo dizendo a todos, bom dia, quase boa tarde para todas e para todos. Após este extenso protocolo, que desta vez, confesso que, ao contrário do que é habitual, não abreviei, e porque se trata de elementar justiça, permitam-me, de forma sintética, alguns imperativos e justos agradecimentos. Em primeiro lugar, a todas aquelas e a todos aqueles, pessoas e instituições, que se disponibilizaram para colaborar e que se envolveram nas múltiplas e diversas ações comemorativas deste 50º aniversário do 25 de abril de 74. Depois importará, porque também é uma questão de elementar justiça, saudar todos os jovens alunos que participaram no pedagógico concurso Conhecer Abril. Saudação esta, naturalmente extensiva, quer às suas famílias, quer aos professores e auxiliares, que também colaboraram de forma decisiva neste concurso. Aproveito ainda, porque sinceramente do que ouvi apreciei, aproveito ainda para saudar de forma genérica as meritórias intervenções anteriores. Aliás, importará relevar, importará reconhecer que, de alguma forma, procederam a pertinentes abordagens de múltiplas preocupações que a realidade atual, nos planos nacional, internacional e, naturalmente, concelhio, mais do que justifica. Neste início formal das comemorações do 50º aniversário do 25 de abril de 74, entendi que faria todo o sentido, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, partilhar com todos vós uma despretensiosa reflexão.
como ouvimos há pouco, nem um ditado, nem uma composição. E aproveito para saudar todos os intervenientes na emissão do Rádio Clube Português, a que todos há pouco tivemos o privilégio de assistir, e felicito a todo esse envolvimento, justamente na pessoa da professora Ângela Varela. Passando então à despretensiosa reflexão. Em abril de 74, após o dia 25, proclamou-se designadamente a libertação dos presos políticos, o regresso dos exilados, o fim da guerra colonial, a extinção de organismos do Estado Novo, como a PIDE, a realização de eleições livres. Este era, então, há 50 anos atrás, o estado de espírito dominante e reinante. Durante os 50 anos que se seguiram, o mundo mudou. Portugal mudou. A vida das pessoas mudou. E há que reconhecê-lo de forma genérica para melhor. Qualquer análise comparativa, intelectualmente honesta, comprova esta realidade factual evolutiva. Dito de outra forma e melhor, esta factual realidade evolutiva. Por exemplo, e só mesmo a título de mero exemplo, a taxa de mortalidade infantil em Portugal, isto é, quantas crianças morriam com menos de 1 ano de idade em cada 1000 nascimentos, era, no final de 73, de 44,8. Quer isto dizer que em cada 1000 nascidos morriam com menos de 1 ano de idade 45 crianças. No final de 2022, é esse o único dado que disponho, nesta mesma taxa passaram a morrer com menos de 1 ano de idade em cada 1000 nascidos 2,6. Isto é, há uma redução na taxa de mortalidade infantil de 45 em cada 1000 para 3 em cada 1000. Este é um exemplo elucidativo, bem elucidativo. Mas, hoje por hoje, o mundo é diferente de há 50 anos. Muito, muito diferente. De tal ponto que toda e qualquer notícia, e até uma qualquer não notícia, com as novas tecnologias, num ápice, num abrir e fechar de olhos, passa a ser notícia. Por isso, hoje por hoje, importa mesmo que tenhamos consciência de que o mundo é mesmo muito, mas muito diferente do que era há 50 anos atrás. Daí que o estado de espírito, hoje, dominante e reinante, só pode ser, naturalmente, muito diferente do que era há 50 anos atrás. Hoje por hoje, festejar os 50 anos dos ideais de abril de 74 deve implicar que se tenha consciência daquilo que se passa no mundo, daquilo que se passa em Portugal e, para nós, em particular, daquilo que se passa no nosso Conselho de Sor. Importa ter consciência, perceber com lucidez, analisar e avaliar com olhos de ver, sem filtros nem condicionamentos de qualquer ordem. E não nos iludamos. Hoje por hoje reina um ambiente geral de descrédito, um ambiente geral de desconfiança no exercício da atividade política, designadamente, há que reconhecê-lo, na prática e na forma de estar dos seus intérpretes. Este quadro ambiental, a meu ver, faz com que só se vislumbre, só haja uma forma de homenagear o 25 de abril de 74 e todo o seu simbolismo social e político. Uma forma, aliás, muito concreta.
não fugir ao desafio de hoje, ao desafio dos nossos dias. E este desafio é muito claro: reconquistar a confiança dos cidadãos, restaurar a confiança no exercício da atividade política. Para isso, de nada serve a mera realização de festas e mais festas. De nada serve a realização de investimentos públicos de utilidade social mais do que duvidosa e claramente não prioritária. De nada serve a mera realização de iniciativas de inegável utilidade pedagógica, como aliás esta em que hoje nos encontramos. Antes, bem pelo contrário, é decisivo, é fundamental que no dia-a-dia a verdade factual evidencie a realização de investimentos públicos socialmente necessários, realizados com rigor técnico, com responsabilidade social, sem desperdícios de vária natureza, inclusive de natureza suspeita, quanto à utilização dos dinheiros públicos que são de todos nós. Antes, é decisivo, é fundamental que no dia-a-dia a verdade factual evidencie uma forma de estar dos eleitos e dos nomeados, uma forma de estar próxima dos cidadãos, efetivamente afetiva, preocupada, efetivamente responsável, sem hipocrisia nem plástico. Estamos cansados de hipocrisia e de plástico. Antes é decisivo, é fundamental que no dia-a-dia a verdade factual evidencie que os nossos responsáveis políticos têm preparação técnica, têm sensibilidade social e, pelo contrário, não revelem impreparação, imaturidade e irresponsabilidade. No fundo, é decisivo, é fundamental que a realidade factual evidencie e as pessoas percebam que, por exemplo, entre outros, a taxa de risco de pobreza continua a ser reduzida e deve chegar rapidamente à sua erradicação. Que, por exemplo, entre outros, a melhoria no acesso, na proximidade e na qualidade no que toca às respostas de saúde seja, de facto, sentida no dia-a-dia pelos cidadãos. Isto é que é decisivo, isto é que é fundamental. É fundamental que a realidade factual não confronte os cidadãos, não confronte as pessoas com tudo aquilo que são exemplos que as faz não confiar. É fundamental que não se confrontem os cidadãos, que não se confrontem as pessoas com o que quer que seja que os faça desconfiar. O desafio é mesmo, hoje por hoje, muito claro e concreto: credibilizar o exercício da atividade política, restaurar, recuperar a confiança dos cidadãos na política. O 25 de abril de 74, por tudo isto, pede, exige um verdadeiro choque social. Importa acordar, é preciso mudar. Viva o significado histórico nos planos social e político do 25 de abril de 74. Viva o nosso Conselho de Sor. Viva o nosso país, que é Portugal. E nesta fase complicada que atravessamos no mundo, que tudo, mas tudo mesmo, seja feito pela paz no mundo. Esta sessão solene não foi um final, longe disso, da comemoração deste 50º aniversário. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara confidenciou na última reunião com a Conferência de Representantes dos Grupos Municipais, no fundo da Assembleia Municipal, que, em bom rigor, o que será bom é que tenhamos criatividade e responsabilidade para continuar
durante este ano, a comemorar de forma socialmente consequente e responsável este 50º aniversário do 25 de Abril. Minhas amigas, meus amigos, muito obrigado pela presença de todas e de todos. Está encerrada esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal. It's hard.